Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo, falar um pouquinho aí do mercado hoje, o que aconteceu. Hoje foi um dia travado, né? Acabei não conseguindo operar praticamente, fiz uma entrada que acabou me tirando na proteção logo cedo. E aí depois, como eu estava focado em gravar um vídeo referente à mesa proprietária que eu estou fazendo para fazer uma novidade para vocês, acabei ali no horário das 10 e pouco até meio-dia não conseguindo operar. Por isso hoje acabei fechando o dia aí 0 a 0, né? Para não falar que foi 0 a 0, deu R$14,80 a tirada que me fez na proteção. Mas vamos falar do gráfico, vamos falar aí do dia de amanhã. Antes, já deixa aquele like, curte o canal, porque isso ajuda demais cada vez o canal crescer mais, e isso aí é o que é importante. Lembrando, galerinha, a Apex continua com os 80% de desconto, a promoção vai até amanhã, tá? Então, se você quer fazer um teste, o link está na descrição com o cupom de desconto. Bora aproveitar. E em breve o material, o treinamento que eu tô desenvolvendo é sobre passar em mesa proprietária. Então, não perca essa chance aí, não perca essa oportunidade, beleza? Então, sem mais delongas e enrolação, né? Enrolamento é dureza, hein? Bora falar aqui do gráfico. Estamos aqui com o gráfico de 15 minutos do índice. E hoje a gente viu que ele simplesmente capturou liquidez aqui embaixo e depois ele não conseguiu passar dessa região, né? Eu estava falando lá com o pessoal, com os alunos lá no grupo, essa aqui é uma região muito importante de liquidez, isso aqui é um topo histórico, então ia ser mesmo muito difícil dele passar daqui, e a tendência é que fosse sim um dia travado, por isso aconteceu essa situação. Agora, o que a gente tem aqui? Tá, vamos voltar aqui para os 5 minutos para a gente botar nosso estudo aqui baseado nele. Eu tenho aqui duas regiões bem interessantes. A primeira é essa daqui, tá? Que ela acaba sendo uma principal região porque ela está atrás dessa liquidez. Só que agora nós temos um outro ponto que acabou ficando aqui, ó, que o preço gerou esse fundo, né? E deixou para mim aqui uma outra zona de order block, já que nós temos aqui esse topo, né? Feito um movimento de alta aqui. Tudo bem que foi um topo triplo aqui e tal, mas valida esse order block. Então a gente tem essas duas regiões aqui embaixo, né? Lembrando, quanto mais extremidade, melhor. E nós temos o teste de máxima. O que a gente tem que tomar muito cuidado aqui é com a situação do preço, tá, turma? A gente está numa região de topo histórico, beirando ali beirando aqui os 140 mil pontos, né? E a gente está percebendo aqui, ó, pela movimentação, como tá ficando gente travada nesse topo aqui, certo? Então, o legal, o interessante mesmo é que a gente tenha paciência para esperar ele perder ou esse fundo aqui ou fazer uma renovação de topo para que a gente possa pensar numa continuidade. Essa região de topo aqui, ó, deixou uma liquidez enorme aqui. Então, eu ainda tenho motivos de sobra para esse preço fazer um sweep aqui ainda para antes de fazer um pullback. Claro, vai depender tudo do interesse dos players no dia de amanhã. O que a gente tem que tomar cuidado é que o preço está dentro desse range e para isso a gente tem que ter atenção redobrada, tá? Então, muito cuidado com a forma como a gente vai operar. Eu tenho aqui, ó, esse fundo aqui como referência para ele perder e eu aí com isso buscar os níveis aqui de baixo. Enquanto ele estiver dentro desse range aqui, o preço ainda não está dando conta de descer e ele tem que ser visto ainda para cima, né? Porque independente dele da situação onde ele se encontra, se ele não consegue perder fundo, a força ainda é compradora, tá? Então, muita atenção aí nesses movimentos,
tá? Então, isso que a gente tem aqui para o índice, tá? São essas zonas aí. Depois tem essas aqui mais lá embaixo, mas por enquanto a gente vai trabalhar com essa região desse range aqui que a gente está como fazendo esse possível movimento. A gente ainda precisa que, para reversão de tendência, esse fundo aqui seja perdido. Então, ainda quando ele estiver acima dessa zona, eu ainda estou na tendência de alta. Beleza? Então, cuidado com essa visão aí para vocês não se perderem. Esqueçam essa história de preço caro, tá no histórico, esqueçam. O preço mostra o interesse dos players, tá? Então, isso que vocês têm que ter muito cuidado. Vamos falar do dólar aqui, ó. Doleta, vamos botar aqui no 15. O preço ficou travado aqui embaixo. Ele não teve nem condições de subir. Hoje foi um dia travado, né, turma? A gente tinha marcado aquela região lá dos 5 minutos e ele não conseguiu. O que o preço mostrou para nós? Lembra que eu falei para vocês que ele precisaria dar continuidade, para dar continuidade na movimentação, ele tinha que perder essa região aqui, ó. Ele chegou a perder, mas vocês percebam como é tímido, né? Ele ainda segue travado nessa região de fundo, ou seja, ele ainda não fez um rompimento de fato, ele ainda está tentando ganhar essas regiões aí de cima. O que vai mostrar para a gente é se ele tiver realmente um rompimento, que aqui a gente tem os 50% da queda e nós temos esse imbalance aqui, que também é uma região importante. Então, toda essa região aqui, ó, nossa, que desenho horrível, toda essa região aqui, também vocês têm que estar atentos, tá? Mas, caso o preço perca, a ideia é que ele vá testar esses níveis aqui de cima. Inclusive, esse carinha aqui, ó, do 15 minutos, é uma região importantíssima para a gente tomar decisões, tá? Então, são esses dois pontos aí que a gente tem, num primeiro momento, no 15 minutos, como alvo. Estão vendo? Ó, ele está trabalhando dentro dessa região aqui, só que fazendo movimentos de força compradora, tá? Agora, isso aqui, se isso daqui é uma indução para depois ele vir aqui, o preço vai ter que nos mostrar isso, tá? O que a gente tem que fazer enquanto ele dá a oportunidade, aproveitar o momento. Apesar de que nesse range aqui, por mais que ele tenha dado entradinhas ali em time frames menores, eu diria que é um range horrível de se trabalhar, tá? Então, muito cuidado aí com essa movimentação do dólar, certo? Bora falar de Nasdaq aí, ó. Nasdaq, os movimentos do Nasdaq, eles têm sido bem objetivos. E uma coisa que eu canso de repetir no grupo ali, e ainda tem gente batendo cabeça, tem gente que não ouve, tem gente que briga com o preço. Olhou o lado que os 60 minutos está virado, pega e vai. Os 60 minutos, ele está virado para cima, percebam, só que nós estamos fazendo um movimento de pullback. Por que é um movimento de pullback? Deixa eu tirar o zoom aqui que vai ficar claro para vocês. No macro, nós estamos em tendência de alta no Nasdaq, tá? Ele veio capturar a liquidez aqui embaixo, começou a subir e fez um choque aqui agora. Então, se ele fez um choque, agora nós temos um pullback. Pontos aqui, tudo pontos importantes para tomada de decisão vendedora. Só que o que a gente não pode esquecer é que o movimento sendo de alta e o preço fazendo pullback, quando ele fizer esses movimentos de sweep em zonas de liquidez, o preço sempre vai reagir. Assim como ele chegou aqui no imbalance, ele reagiu. Nós estamos no gráfico de 1 hora, mas ele deu 2 trades espetaculares aqui, né? E agora a gente tem o quê? O imbalance, um movimento de quebra de estrutura, né? E o preço vindo testar. Existe sim uma grande possibilidade dele vir aqui embaixo nesse Fair Value Gap? Sim, existe. A gente está falando num movimento de pullback, num movimento de realização.
Então a gente não pode descartar isso, tá? Para isso a gente tem as regiões marcadas. Hoje ele trabalhou nesse imbalance aqui, aí ele deixou esse topo duplo, né? Temos esse fundo como sendo um fundo fraco, já que o fundo foi rejeitado, esse topo, aliás, sendo um topo fraco, já que o fundo foi rejeitado, então a gente tem que esperar agora na abertura se o preço vai mitigar até aqui em cima para ver qual é a situação. Lembrando que essa região aqui já foi sweep de liquidez daqui e daqui. Então, se o preço vier aqui, provavelmente vai ser para ir buscar regiões mais acima, tá? Então, cuidado com essa história, o preço chegar aqui, eu vou vender. O preço chegando numa região dessa, ele tem que nos mostrar e perder força, quebrar a estrutura para a gente entrar no movimento vendedor, tá? Porque a tendência macro, 4 horas do Nasdaq, né? Vamos lá. Ó, é movimento de alta, tá vendo? Ó, fez o choque, só que ele está caro. Mas olha onde eu tenho o alvo do 4 horas aqui, ó. Tá vendo que eu tenho alvo ali no 20.300. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, ok? Então, surfem o movimento de acordo com a reação do preço. O Nasdaq ele é muito claro quando ele chega em regiões que o preço reage, galera. Ele bate e volta de uma vez. Quando o preço bate numa região e começa a segurar, fiquem espertos, porque os vendedores ou os compradores, dependendo da região, estão atuando, não estão deixando o preço passar, e isso vai fazer o quê? O preço dá continuidade, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Beleza? Então, aqui a gente segue com essas regiões. Deixa eu tirar esse imbalance aqui que já foi mitigado. Então, a gente tem aqui, ó, essa região de topo, depois eu tenho a região de extremidade lá em cima, e aqui a gente pode trabalhar, você pode até deixar marcado essa região aqui, ó, com a Golden Zone e esperar nessas zonas aqui de cima como que o preço reage, porque aqui nós temos também um reteste desse fundo, bem na Golden Zone, tá? Então, esses aí são os principais pontos do Nasdaq, beleza? Bora falar aqui do euro. Euro hoje começou travado, né? Hoje... Deixa eu só... O euro tá parado. Às 18h30, tá. Aqui acho que terça-feira, isso aí, tá. Aqui acho que a marcação de dia aqui tá certo, é de ontem até hoje. Ok, eu que me perdi aqui, de segunda às 18 até agora às 18, ok. Então assim, ó, o que a gente tem aqui no euro? Ele abriu nessa travada aqui, nesse movimento, e aquilo que eu tinha comentado ontem foi o que acabou acontecendo, dele não perder fundo. Lembra que eu falei para vocês, para ele dar venda, ele precisa perder esse fundo, aí você tem um pullback. Agora, caso contrário, caso ele segurasse aqui, nós poderíamos ter um reteste na máxima. Ele está nesse range aqui, então assim, operar o euro aqui nessa zona é muito arriscado. A oportunidade que ele deu foi aqui. Opa! Deixa eu só ampliar. A oportunidade que ele deu foi aqui, ó, na hora que ele perdeu ele fez esse fundo, aí ele perdeu aqui, ó, fez essa quebra e voltou e deu a compra. Nesse imbalance aqui, ó, nós tivemos aqui, ó, um Fair Value Gap e foi aqui que ele deu a compra. Essa foi a operação do dia. Agora, para próxima movimentação do euro, a gente tem que aguardar o quê? A reação dele no ponto de extremidade aqui em cima. Ó, como que ele vai reagir nessa região aqui? Porque aqui nós temos máxima diário e máxima semanal. Então aqui tem muito dinheiro preso e é aqui que nós vamos ter alguma situação. Ou ele passa batido, mas a grande possibilidade é que ele venha fazer
um teste, já que ele perdeu esse fundo aqui. Então, aqui nós consideramos um movimento de pullback, né? Aqui ele perdeu esse fundo, então isso aqui, ó, a gente considera um movimento de um possível pullback para retestar as regiões lá de baixo, tá? Então, atenção nessas movimentações aí do euro. Certo, galerinha? E para a gente finalizar, o ouro segue firme e forte, chegando de novo no teste de máxima aqui. Então, a gente tem uma situação onde ele fez o reteste no fundo, mesma questão do euro, ó. Ele fez o reteste no fundo, quebrou a estrutura aqui, varreu a liquidez aqui em cima, voltou e deu a compra, tá? Agora sim, tivemos um order block aqui? Sim, tivemos. Mas o stop era um pouquinho grande, mas é um trade que fluiu e chegou no alvo e ele está trabalhando agora nessa região. Agora é o seguinte, é aguardar para ver, porque percebam que essa subida aqui, ó, ela não deixa nenhum movimento de pullback, ou seja, para a gente tomar alguma decisão, ele teria que trabalhar, descer até mais ou menos na parte de baixo ou perder esse fundo para reversão. Isso aqui é máxima, tá, galera? Então, assim, ó, aqui, ó, máxima semanal e máxima diária. Então, a gente tem um ponto muito importante aqui e estamos com o ouro muito caro. Então, toda atenção é pouca, tá? Muito cuidado com essas movimentações. Certo, turminha? Então era isso. Hoje fiz um estudo um pouco mais objetivo, que eu quero ver se eu consigo aí ao longo do tempo ser um pouco mais objetivo nos estudos. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Até o próximo estudo. A gente se vê amanhã. Valeu!